Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de ceratocone, uma doença oftalmológica caracterizada pelo encurvamento e também afinamento progressivo da córnea, o que, por consequência, diminui a visão. Um dos fatores associados é o hábito frequente de coçar ou esfregar os olhos, o que é pouco conhecido pela população. Vamos entrevistar o Renato Ambrosio, especialista no tema, para conhecer mais sobre a doença, além de cuidados e prevenção. Obrigada por nos atender, doutor Renato. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem sobre o tema. Diagnosticada com ceratocone há 5 anos, Monique está em tratamento usando óculos e pingando colírio 3 vezes ao dia. E quando eu descobri, eu fiquei em choque. Mas que negócio que é esse? Que eu nunca ouvi falar sequer dessa doença em si. Eu me informei, pesquisei e vi que tem tratamentos, né? Tanto de lentes e do transplante. Então, pra mim, me deu uma aliviada, uma acalmada aqui no coração, né? A enfermidade atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil. Wanderson foi diagnosticado tardiamente e, além da visão estar muito comprometida, enfrenta uma depressão desencadeada pelas limitações impostas pela doença. Só quem é portador de ceratocone sabe como que é difícil lidar com essa doença. A gente tem que pegar muito com Deus, porque senão a gente entra numa depressão profunda por não enxergar direito, porque é uma doença muito triste. Só a gente que sente na pele sabe como que é passar essa doença. Alguns sintomas são sensibilidade à luz, comprometimento da visão noturna, visão dupla, formação de múltiplas imagens de um mesmo objeto ou de halos ao redor das fontes de luz, além de dor de cabeça. Depois do baque inicial, Monique se mobilizou para ajudar outras pessoas com o mesmo problema que ela. E eu tenho um grupo no WhatsApp, que é Vida com Ceratocone, onde tem pessoas do Brasil inteiro, né, que eu sempre tô ali ajudando essas pessoas que recentemente descobriram, né, que estão perdidas, assim como eu fiquei perdida. Então eu sempre tô ali ajudando, tirando algumas dúvidas, né, que eu tinha, elas também têm. Então, pra mim isso é gratificante, sabe, ajudar essas pessoas, né, que têm a mesma situação que eu. Doutor Renato, o que é o ceratocone? Quais os sintomas e o que essa doença provoca? Mariana, primeiramente, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. A ceratocone é uma doença da córnea, que é a lente mais externa do olho. A córnea ela é transparente quando normal, então a gente só vê o brilho da córnea quando você olha para um olho de uma pessoa assim, a olho nu. A córnea é uma lente, então essa lente tem que ter uma curvatura regular. Essa curvatura, quando irregular, você vai ter uma distorção da visão. Então, o ceratocone, a córnea, que é uma abóbada, que é uma lente, ela perde a estrutura dela, a capacidade de se manter estável. A gente chama de falência biomecânica. Isso causa um afinamento, protrusão e irregularidade. Com essa irregularidade, você tem uma certa dificuldade de enxergar bem com óculos, porque o astigmatismo fica irregular. E quais são as causas? É uma doença que pode estar associada, por exemplo, a outras patologias? O paciente sente dor? Como é? O ceratocone, na verdade, é uma doença que a gente está cada vez entendendo mais sobre ela. Então, a gente sabe que é por causa da falência biomecânica, da questão estrutural da córnea. Então, como eu diria que qualquer doença eventualmente está nesse aspecto de entendimento, é a condição genética da pessoa com o ambiente. Então, entendendo a condição genética e o ambiente, a gente pode eventualmente entender qualquer doença. No caso do ceratocone, eu diria que uma pessoa tem uma predisposição, uma susceptibilidade da estrutura da córnea, e o ambiente vai eventualmente determinar se essa estrutura vai ficar estável ou não. Se a pessoa, por exemplo, coça muito o olho, ela eventualmente vai conseguir desenvolver a condição do ceratocone em algum momento. Então, eu sempre, como você falou muito bem, ela está muito associada a coçar os olhos. Poucas coisas têm 100% de consenso, e no consenso internacional que a gente fez em 2014, foi publicado em 2015, 100% dos especialistas concordou que coçar os olhos faz mal. Alguns são mais enfáticos, dizendo que você só tem ceratocone se você coçar os olhos,
mas eventualmente coçar os olhos inquestionavelmente faz mal e pode agravar a doença ou eventualmente causar a doença. Eu falo agravar o ceratocone ou eventualmente causar uma ectasia, que seria, vamos dizer assim, uma forma de você diferenciar de um ceratocone diria como primário para uma situação secundária ao ambiente. Algumas pessoas têm mais predisposição, como, por exemplo, quem tem síndrome de Down? Sim, a incidência de ceratocone, a gente estava conversando sobre a questão de não conhecer exatamente a incidência no Brasil, a gente precisa de estudo para isso, mas a gente fala que, classicamente, um caso para 2.000 pessoas tem ceratocone. Isso é um estudo da década de 80. Realmente a gente sabe que essa incidência é muito mais do que isso. Tem um colega brasileiro que é radicado na Suíça, o Dr. Emílio Torres, ele fez um trabalho com colegas que fizeram um estudo num ambiente pediátrico na Arábia Saudita e viram que até 5% das crianças em um hospital pediátrico não oftalmológico que fazem um exame e detectam algum sinal de ceratocone, muitas vezes subclínico, ou seja, são sinais muito leves que indicam eventualmente uma fase, vamos dizer assim, inicial da doença que precisa ser identificada e ser tratada para evitar que essa doença evolua para uma situação mais grave. Você citou a síndrome de Down. A gente sabe que síndrome de Down chega a 40%, 50% dos pacientes com síndrome de Down que tem ceratocone. Então, existe uma associação e essa associação pode abrir um caminho muito interessante para a gente aprender mais sobre ceratocone e até mesmo sobre outras doenças do ponto de vista genético. O senhor estava comentando que uma das características que pode agravar um hábito, que pode agravar ou até provocar a doença, é coçar, esfregar os olhos. Como é que faz para não fazer isso, especialmente para impedir que as crianças tenham essa mania? Essa é a pergunta talvez mais importante. Eu fico feliz de estar aqui para poder explicar que coçar os olhos faz mal. Mas você está com vontade de coçar os olhos, o que você pode fazer? Primeiro, com a mão limpa, você pode apertar nessa bolinha que tem no cantinho do olho, chama carúncula. Essa bolinha aqui você pode apertar e você vai diminuir a sua vontade. Você pode apertar até com com as duas mãos, as duas carúnculas ao mesmo tempo, sem coçar o globo ocular. Coçar o globo ocular, você está traumatizando a córnea. Isso traz mais inflamação, até agrava a questão da alergia. E é claro, é importante fazer uma avaliação médica para poder identificar a alergia e tratar a alergia, muitas vezes com uma abordagem que a gente chama multidisciplinar, não só o médico oftalmologista, como eu faço aqui no meu consultório, mas também um colega alergologista, um imunologista pode fazer uma diferença, eventualmente tratando de uma forma mais específica a questão da alergia, que muitas vezes não está só no olho. A pessoa tem alergia no nariz, tem alergia sistêmica, às vezes de asma, isso é bastante comum. E a gente precisa entender ao que a pessoa tem alergia e, eventualmente, tratar isso de uma forma mais global. E isso causa a vontade de coçar os olhos, né? Agora, a ceratocone é uma doença que pode levar à cegueira. Queria que o senhor falasse quais os tratamentos que estão disponíveis. Olha, a questão de pode levar à cegueira, é muito raro você ver um paciente com cegueira por causa do ceratocone, mas o ceratocone é uma distorção da visão, é extremamente sintomatológica. A pessoa tem muita dificuldade, isso afeta muito a qualidade de vida, a capacidade de trabalho. Então, uma das coisas que a gente faz da campanha Junho Violeta, que a gente começou alguns anos atrás, de orientar as pessoas, é porque a falta de informação e até a desinformação fazem o paciente se sentir pior do que a própria doença, faz o paciente sofrer mais. E não só o paciente, mas os familiares e toda a sociedade em volta dessa pessoa. Então, a primeira grande questão que eu diria que é um avanço no ceratocone é entender que a educação do paciente, a orientação, deve estar assim na base de qualquer tratamento. É aquela história que a gente fala, a gente vai curar poucas vezes, vai aliviar muitas vezes, mas tem que confortar sempre. E a melhor forma de você trazer algum tipo de, vamos dizer assim, conforto é com educação, com orientação, com esclarecimento. Ceratocone raramente leva a cegueira e hoje em dia cada vez menos a gente faz o transplante de córnea, mas se você vai na rede social, vai no Dr. Google, você tem a tendência de ver situações mais negativas. Isso é uma tendência natural do ser humano de ficar mais preocupado do que precisa. Isso realmente não ajuda em nada e com certeza atrapalha muito. E entender sobre a doença é a primeira coisa para a gente poder tomar decisões conscientes. O tratamento do ceratocone começa entendendo que não pode coçar os olhos, tratar a alergia, otimizar a superfície ocular e fazer a reabilitação da visão, porque a gente tem dois objetivos: não deixar a doença progredir e reabilitar a visão.
não deixar a doença progredir, a gente tem que fazer exames e, eventualmente, de acordo com essa avaliação, indicar um procedimento que pode parar a progressão da doença, que é o crosslink. A gente fala muito hoje na suplementação alimentar com riboflavina, que é a vitamina B2. Isso, associado ao sol, a gente tem, muitas vezes, o suficiente, junto com o paciente não coçar, para você ter estabilidade da doença e, eventualmente, a pessoa não evoluir de um problema subclínico, ou seja, que ela não tem sintoma, que não está atrapalhando tanto a vida, para uma questão mais avançada que pode atrapalhar muito a qualidade de vida da pessoa. Agora, é verdade que ceratocone pode afetar os dois olhos de maneira diferente? A doença é assimétrica, ou seja, um olho pior do que o outro, mas tipicamente, por definição, a doença é bilateral. Então, é uma doença que acontece nos dois olhos. Doutor Renato, daqui a pouco a gente continua conversando então. O Câmara Entrevista vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. De volta com o Câmara Entrevista, hoje conversando com o oftalmologista Renato Ambrosio, especialista em ceratocone, doença que causa baixa visão. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Muita gente só vai ao oftalmologista quando tem alguma queixa específica, né? Excelente pergunta. O diagnóstico é feito com os bases da clínica do paciente. A clínica do paciente deve determinar uma necessidade de investigar melhor, porque o diagnóstico é confirmado com exames complementares que a gente faz na córnea, principalmente a topografia, com P de Paulo, que estuda a superfície da córnea, e a tomografia, que estuda de uma forma tridimensional a córnea, para você poder ver a estrutura da córnea de uma forma mais, vamos dizer assim, detalhada. Existem outros exames que podem ser feitos que aumentam a nossa, vamos dizer assim, acurácia, que é a capacidade de você diagnosticar quem tem a doença de uma forma mais sensível e, eventualmente, mais específico para dizer que não tem a doença. É comum a gente ver um paciente que tem ceratocone, que acredita ter ceratocone, às vezes até por mais de 10 anos, e a gente faz um diagnóstico mais avançado e determina que não tem a doença, porque aquele encurvamento não é exatamente, literalmente, quando você vai além da superfície, não é por causa de um afinamento da córnea. Então, é importante você fazer os exames de uma forma mais correta para você poder acertar quando tem a doença, de forma inicial, para você pegar a fase mais sensível, mais inicial da doença, e também para dizer que quando não tem. Mas o diagnóstico é com base na clínica. Perfeito. Agora, a doença provoca baixa acuidade visual, ou seja, o grau de astigmatismo ou também de miopia da pessoa, ele muda muito, mais rápido do que seria considerado normal? A pessoa tem que trocar de óculos toda hora? Esse é classicamente um dos tipos de situação que indica a pessoa ter que buscar fazer os exames para complementar esse diagnóstico. Você tem principalmente uma criança, adolescente, que tem um grau que está aumentando muito rápido. É muito importante fazer essa avaliação complementar para, eventualmente, fazendo o diagnóstico, fazer o segmento e o tratamento mais correto. Porque se você faz o diagnóstico numa fase mais inicial, a chance da doença trazer problema para a pessoa é muito menor. E essa diferença a gente vê no dia a dia. Quando o paciente chega com uma doença mais avançada, a gente eventualmente tem mais chance até de precisar de cirurgia do transplante de córnea, que já foi a única opção. Hoje é a última opção. Por isso, a conduta correta é de se consultar o oftalmologista com regularidade, especialmente aquelas crianças que têm algum tipo de alergia, né? O senhor voltou a tocar nos pacientes pediátricos. É importante que os pais estejam atentos. Sempre. Os pais devem estar atentos, principalmente para educar o paciente para não coçar os olhos. Eu diria que hoje em dia, você vê a criança roendo unha, botando o dedo no nariz, o pai e a mãe vão estar dizendo que isso é feio, que isso não deve fazer. A mesma coisa deve estar na nossa cultura popular para não coçar os olhos. Se isso acontecer, de fato, a gente vai estar diminuindo a quantidade de gente com doença tipo ceratocone, e isso vai ajudar muito as pessoas. Doutor Renato, o ceratocone já foi considerado, inclusive, uma doença rara, uma incidência de 0,5% na população mundial, e no Brasil seria de 1 a 2%. Queria que o senhor falasse desses pacientes. Olha, o estudo clássico que a gente tem é um estudo americano da década de 80, que seria 1 para 2 mil pessoas com ceratocone. Quando você vai estudar pessoas que querem operar miopia, a gente identifica até 2% dessas pessoas com ceratocone. Isso é importante que a gente entenda, que talvez essas pessoas estão buscando a cirurgia de miopia, cirurgia de grau, cirurgia refrativa, elas já são altamente selecionadas e a chance delas terem um problema seria maior.
Mas quando você vai para um ambiente, vamos dizer assim, neutro, um hospital pediátrico na Arábia Saudita, e você faz o exame nas crianças que estão lá por outras causas não oftalmológicas, e você encontra 4,7% de sinais de ceratocone, e nessa população a gente vê que essa incidência é muito maior. Aqui no Brasil a gente não tem ainda um estudo que possa mostrar a incidência de pessoas com ceratocone. A gente fez na campanha Junho Violeta, uns anos atrás, a gente instalou com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, em várias cidades do Brasil, aparelhos de exame em shopping center, em escolas, em lugares que você podia abrir para a população e, eventualmente, as pessoas iam lá fazer exame. Só que, quando uma pessoa que tem ceratocone, ela sabia sobre isso, ela ia lá e fazer o exame dela. Então, acaba que muita gente que foi fazer o exame já tinha ceratocone, já sabia que tinha ceratocone. E a gente fez um questionário nesse estudo. Esse questionário perguntava se a pessoa sabia se tinha ceratocone ou não. E para as pessoas que não sabiam se tinham ceratocone ou não, a gente encontrou cerca de 2%. Então, é mais ou menos esse número que a gente acredita que tenha na incidência na população. Só que a gente precisa de fazer esses estudos. Isso hoje, até uma tese de mestrado e doutorado, uma linha de pós-graduação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, que a gente está tentando começar. E esse estudo, eu acredito e espero que a gente consiga começar e, eventualmente, ter essas informações para poder te passar de forma, vamos dizer assim, cientificamente correta. Muito bem. Agora, essas campanhas mensais que o senhor mencionou, né, que associam doenças a cores, que servem para chamar atenção para determinadas causas, o ceratocone tem o junho violeta. É esperado, portanto, que a prevenção aumente nesse período? Sem dúvida. A gente tem aquele ditado popular que prevenir é melhor que remediar, né? E a ideia, quando começou a campanha Junho Violeta, 5 anos atrás, a ideia é que a informação pudesse ajudar as pessoas. E quando você diagnostica na fase inicial, você vai ter mais chance de sucesso, você vai ter menos problema para o paciente, para a família, para toda a sociedade. Então, eu acredito que a campanha Junho Violeta, como outras campanhas, mês passado foi o Maio Verde em relação ao glaucoma, e a gente tem várias iniciativas como essa que têm o objetivo de ajudar, esclarecendo, trazendo informação de qualidade, porque a desinformação e, às vezes, os equívocos que você vê no Dr. Google, nas redes sociais, que não tem filtro, podem trazer mais problema para o paciente do que a própria doença. Doutor Renato, suas considerações finais? Eu acho que ceratocone é uma doença que a gente hoje evoluiu muito em relação ao que a gente tinha antes. A gente tem mais capacidade de diagnóstico, mais capacidade de tratamento. O transplante já foi a única cirurgia, hoje é a última cirurgia. Você tem o crosslink, você tem o implante do anel, um trabalho fantástico do nosso amigo Paulo Ferrara de Belo Horizonte, que trouxe o anel para o ceratocone para reabilitar a visão. E realmente a visão precisa ser reabilitada antes com óculos e lente de contato. E a própria lente de contato tem que ser muito bem adaptada, porque ela não para a progressão, e se estiver menos bem adaptada, pode até ser um agravante para isso. Então, o paciente precisa de uma avaliação oftalmológica especializada e de um acompanhamento adequado para, eventualmente, ter menos problema com essa doença, que, eventualmente, a gente sabe que é muito mais comum do que já se pensou. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Mariana. Um prazer falar com você. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também nas nossas redes sociais pelo @CâmaraRio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.